Fala, meus queridos, fala, minhas queridas, tudo certo? Professor Kaique Balbuena para mais uma aula aqui, né, para nossa segunda aula sobre a LGPD. E a gente vai trabalhar hoje, pessoal, né, um ponto bem importante que é justamente quando eu aplico ou quando eu não aplico a LGPD. Professor, essa é fácil. Se tem tratamento de dados pessoais, aplico a LGPD. É assim, pronto, acabou. É evidente, professor? Não é assim que funciona, né, tá? Então a lei vai trazer alguns requisitos para eu considerar uma aplicação ou, né, uma eventual situações em que não serão aplicados a LGPD. Então, a gente vai conversar quando aplica e quando não se aplica. Bem tranquilo esses aspectos aqui, vamos juntos. Olha só, pessoal, vem aqui comigo. Vamos lá. Então, quando que se aplica a LGPD? Ó, eu vou começar aqui com uma frase, né? Uma frase bem ampla, tá? Só que a gente vai ver que depois ela vai se restringindo. Por exemplo, a LGPD vai falar que a LGPD se aplica em qualquer operação de tratamento, só que depois ela vai restringir. Então, observe, olha aqui. Então, a LGPD, deixa eu voltar aqui, ó, se aplica em qualquer qualquer operação, qualquer operação de tratamento. Tratamento do quê, pelo amor de Deus? De dados. Tá? Usa um pouco a sua intuitividade aqui para a gente conseguir fazer um esquema objetivo, tá? Qualquer operação de tratamento de dados, beleza? Pessoal, vamos lá. Qualquer operação de tratamento de dados, seja ele realizado por pessoa natural, seja ele realizado por pessoa jurídica, tanto de direito público ou de direito privado, independentemente do meio que foram coletados os dados. Ah, se eu coletei esse dado por meio de relatório, se eu coletei esse dado entrevistando pessoas e coletando dados, se eu coletei esse dado, né, por meio de anúncios na internet, se eu coletei esse dado, né, enviando e-mail para o pessoal, independentemente do meio, independentemente do país sede daquela pessoa jurídica, daquela pessoa natural também, não me importa. Não me importa se a sede do Facebook, por exemplo, é nos Estados Unidos. Não ligo. Além disso, também eu não vou me importar, ou seja, independentemente do país onde estão localizados os dados. Vamos pegar o Facebook mais uma vez aqui. Vou utilizar o Facebook como exemplo várias e várias vezes, que é bem fácil de identificar. Tá? E Facebook, o que eu estou falando? Facebook, Instagram, geral. Todo mundo do grupo. Então, pessoal, quando a gente fala que o Facebook coletou informações da gente, nossas preferências, nosso endereço, nosso e-mail, nosso telefone, será que essas informações elas estão armazenadas, estão localizadas aqui no Brasil? Ou será que estão armazenadas lá num servidor lá nos Estados Unidos, por exemplo? Então não me importa isso, beleza? Então é isso que a gente vai falar. Ó. A LGPD ela se aplica em qualquer operação de tratamento. Galera, eu vou até mudar isso aqui de local, ó. Vou jogar isso aqui para cá, porque vai fazer sentido para vocês. Ó. Calma lá, então. Qualquer operação de tratamento. Aí eu falo para vocês. Realizado, ó. Realizado tanto se ele foi realizado por pessoa natural, como por pessoa jurídica. Pessoa natural, professor, a partir de agora vai colocar aqui, ó, PN, isso aqui significa pessoa natural. E pessoa jurídica, PJ, tá? Seja essa pessoa jurídica, seja essa PJ de direito público, ou seja essa PJ de direito privado, tá? E aí, a LGPD, ela vai falar que eu vou aplicar ela independente do que, professor? De três coisas, tá? Independente do meio em que eu estou realizando esse tratamento de dados, se é meio físico, se é meio digital, não me importa. Independentemente do país sede daquela pessoa, natural ou pessoa jurídica, independentemente também do país onde estão localizados, ou seja, onde estão
os dados. Ah, professor, mas como assim, independente de onde o país estão os dados? Então quer dizer que se uma pessoa jurídica de direito privado está realizando um tratamento, uma operação de tratamento de dados lá, né, na Argentina e de pessoas que estão na Argentina, tem nada a ver com o brasileiro, eu vou aplicar? Bom, calma lá, é aqui que a gente vai falar. Eu vou fazer essa aplicação da LGPD desde que, e aí eu vou ter 3 situações, tudo bem? Vamos juntos então, ó. A gente vai aplicar a LGPD nesses casos, e ela mesma vai trazer aqui, ó, desde que ocorra alguma dessas 3 situações que o professor vai estabelecer para você, beleza? Então atenção comigo agora, ó. Pessoal, é evidente que eu vou aplicar a LGPD, que é uma lei brasileira, tá? Não se engane, tá? A proteção de dados não é só feita no Brasil, na verdade, é um esforço internacional para realizar a proteção de dados, considerando o aspecto da evolução tecnológica dos meios digitais. Mas a LGPD, pessoal, ela foi proposta, discutida, aprovada no Congresso Nacional Brasileiro. Então eu vou aplicar ela sempre quando tiver o país envolvido. Então a gente vai ter aqui, ó, desde que, 3 situações, e vai ter sempre aqui alguma coisa no território nacional, no país. Tá? Porque se não tem nada a ver com o país, um outro país está coletando informações nacionais de outro país, como é que eu vou aplicar a LGPD lá, cara? Né? E a autodeterminação dos povos, como é que vai ficar nessa situação aqui? Pois é, então desde que, vamos para a primeira situação, ó. Desde que, olha, o primeiro caso, deixa o professor jogar para cá, ó. Desde que, primeira situação, o tratamento seja realizado em território nacional. Opa, é evidente. Se está no território nacional, vou aplicar LGPD. Tratamento, ele seja realizado onde? No território nacional. Ah, tudo bem, professor, entendi. Beleza. Então, se o tratamento foi realizado em território nacional, eu vou aplicar, é evidente, tá? Pessoal, esse tratamento realizado em território nacional aqui, o tratamento são várias ações, né? Igual eu estou falando, coleta, armazenamento, compartilhamento de informações, tá? Destruição, extinção dos dados, enfim, é bem amplo o conceito. Mas a gente segue. E eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar um asterisco aqui, porque existe uma hipótese de não aplicação da LGPD que se relaciona com essa primeira situação. Ou seja, existe uma situação que o tratamento vai ser realizado no território nacional, mas eu não vou aplicar a LGPD. Mas segura aí que já já eu comento. Primeira situação é essa. A segunda situação, meu querido, é essa aqui, ó. Se o tratamento ele tem o objetivo de fornecer ou oferecer, né, bens e serviços ou tratamento de dados de indivíduos no Brasil. Então, olha aqui. O tratamento ele tem o objetivo de fornecer ou, né, oferecer o que, professor? Fornecer ou oferecer bens, serviços, fornecer ou oferecer bens e serviços ou o tratamento de dados para quem? O professor vai diminuir um pouquinho isso aqui, tá? Calma aí, porque esse segundo caso aqui, ó, eu tenho o tratamento tem o objetivo de oferecer bens, serviços ou tratamento de dados de pessoas, de indivíduos no Brasil, né?
de indivíduos no Brasil. Então você pensa o seguinte, ó, o cara, ele fez coleta de informações de pessoas, né? Recebi informações de pessoas que coletei informações de pessoas lá dos Estados Unidos, de brasileiros lá nos Estados Unidos, que têm interesse, por exemplo, em determinado livro de autoajuda. Aí peguei essas informações das pessoas lá, coletei lá. E com isso fiz uma estatística que, pô, os brasileiros, eles gostam desse tipo de coisa aqui. Agora eu vou começar a oferecer informações lá, oferecer esses bens lá no país. Então você concorda que ele pode ter até, inicialmente, não ter coletado essa informação fora, não ter coletado essa informação inicial no país, mas o objetivo é oferecer um serviço no Brasil? Beleza, então esse é um outro aspecto que eu vou aplicar. Mas aqui, até o momento, ó, sempre tem que ter alguma coisa do Brasil envolvida para eu aplicar LGPD. Ou porque o tratamento foi realizado no território nacional, ou o tratamento tem o objetivo de oferecer bem, serviço ou tratamento de dados de indivíduos no Brasil. Beleza? Fechou. Segue. O terceiro e último caso que o professor quer apontar aqui com vocês é o caso de dados pessoais que foram coletados no território nacional. Então, ó, dados pessoais coletados no território nacional. Bom, quando ele fala aqui, ó, de dados que foram coletados no território nacional, né, aqui já teria incidência da LGPD, porque ele fala, ó, se o tratamento foi realizado no território nacional, eu aplico. Se o dado ele foi coletado, né, ele já foi tratado, né, no território nacional, porque a coleta já é tratamento de dados. Mas ele quis falar aqui, dados pessoais foram coletados no território nacional. Então, coletei dados de preferências, né, de localização de pessoas que estão no país, mas eu vou oferecer esses serviços para elas, por exemplo, quando elas estiverem lá no Peru. Quando elas estiverem lá no Peru, eu vou oferecer esse serviço para elas. Tudo bem, mas eles foram coletados no território nacional. Então, eu aplico a LGPD em relação a essas informações. Ou seja, galera, sempre tem o Brasil, o território nacional envolvido nessa história. Olha aqui, vamos, né, grifar, ó, território nacional, tá? Indivíduos no Brasil e aqui também território nacional. Professor, você falou que aqui tem uma exceção, né? Sim, existe uma situação que o tratamento de dados ele foi realizado no território nacional, só que eu não vou ter aplicação à LGPD. E quando que a gente vai falar isso com mais clareza? Agora, né? A gente vai conversar desde agora situações em que eu não aplico a LGPD. E tem uma situação ali em específico, eu vou falar de forma geral, já para ficar na sua cabeça, mas depois o professor vai esquematizar. Ó, pessoal, se o tratamento de dados está sendo realizado no Brasil, eu aplico o LGPD, tá? Então vamos supor que eu coletei informações de argentinos que querem viajar para o Brasil, por exemplo, para Santa Catarina, de preferências deles, de praia, tudo mais, quais são os interesses deles, dessas pessoas, para que quando eu estiver aqui no país, eu ofereça essas informações. Mas fiz todo o tratamento lá, eu só estou vendo aqui oferecendo as informações. Galera, eu vou aplicar a LGPD nesse caso? Claro, claro, né? Porque, embora eu fiz a coleta lá, eu estou oferecendo, as empresas, né, que adquiriram essas informações, vão realizar o tratamento para oferecer esses serviços de indivíduos no Brasil. Então eu vou aplicar, certo? Agora presta atenção. Vamos supor que você tem uma empresa argentina, tá? Uma empresa argentina. Essa empresa argentina coletou informações de argentinos, né? Coletou várias informações.
e existe uma empresa no Brasil que faz tratamento de informações. Essa empresa no Brasil, ela recebe esses dados, ela faz o tratamento desses dados, né, classifica, e com base nisso faz um diagnóstico e oferece uma tomada de decisão para essa empresa. Fala, ó, essas informações que eu recebi, que você me enviou aqui, você vai tomar tais e tais e tais condutas, certo? O tratamento de dados está sendo realizado no território nacional? Sim. Ele recebeu aquelas informações lá de outro país e ele está fazendo o tratamento aqui no Brasil, tá? Aí aqui que está grande a questão. Se essas informações ela vêm de outro país, são tratados aqui no território nacional e depois eu envio de volta para o país, eu não vou aplicar a LGPD. Eu não vou aplicar a LGPD. Por quê, pessoal? Porque aqui, nesse tipo de situação, você poderia, né, prejudicar algumas empresas brasileiras que oferecem esse serviço de forma internacional. Isso acontece bastante, pessoal. Isso acontece bastante. Às vezes, você não tá nem uma pessoa jurídica, mas você tem, cara, por exemplo, o profissional de TI brasileiro, ele é um profissional muito quisto mundialmente, né? E aí, inclusive, que faz tratamento de dados. Aí o cara está trabalhando aqui no Brasil de home office, ele recebe essas informações, faz o trabalho dele e devolve. Aí aquela empresa vai falar assim, não vou contratar essa empresa brasileira, não vou contratar esses funcionários brasileiros, porque senão existem aspectos da LGPD aqui que eu não quero observar. E aí acabar prejudicando. Então, nesse caso, se eu recebo informações de outro país, faço o tratamento e devolvo para esse outro país, aí eu não vou aplicar a LGPD. Agora, eu não posso receber essa informação de outro país, fazer o tratamento e enviar para outro, diferente do tipo de proveniência, de onde veio. Então, tem que receber, devolvo para o mesmo, tá? E, além disso, esse país de proveniência que a gente fala de que é de onde estão vindo as informações, ele precisa ter um tratamento mínimo de informações aqui em relação à LGPD. Ou em relação à LGPD não, em relação à proteção de dados. Tem que ser um país que respeita, que tem uma regulamentação razoável sobre proteção de dados, tá? Fica tranquilo. Aqui eu só estou já te mostrando uma situação em que o tratamento é realizado no território nacional, mas que a gente não vai aplicar a LGPD. A gente vai esquematizar, vai ficar claro. Se a gente chegasse lá e eu falasse tudo isso lá, aí você achar mais difícil. Mas como eu já deixei uma sementinha aqui para você, quando a gente for revisar e eu for esquematizar, isso aqui vai ficar fácil. Beleza? Fechou. Bom, o que a gente falou até aqui agora? Falamos quando que eu vou aplicar a LGPD. E quando se aplica, que é o momento da revisão. Ó. Qualquer operação de tratamento, seja realizada por pessoa natural, seja realizada por pessoa jurídica de direito público ou direito privado. Depende do meio? Não. Não importa o meio. Depende do país sede? Não, independe do país sede, porque não importa onde essa empresa esteja sediada. Depende do país onde estão os dados? Também não. Desde que o tratamento seja realizado no território nacional, desde que o tratamento tenha o objetivo de oferecer um bem, um serviço, né, ou um tratamento de dados pessoais de indivíduos no Brasil, ou desde que os dados pessoais tenham sido coletados no território nacional. Perfeito? Beleza. Maravilha. A gente segue. Olha aqui, ó. Quando considero que os dados foram coletados no território nacional, né, pessoal? Isso aqui é tranquilão. A gente vai considerar que os dados foram coletados no território nacional, tá? Quando o titular deles, quando o titular deles quem? Pelo amor de Deus, os dados, né? Se encontrar no território nacional no momento da coleta. Calma aqui. No momento da coleta. Não me importa se o cara é brasileiro ou não. Se quando foi coletadas as informações dele, ele estava no território nacional, ou seja, no momento da coleta ele estava no território nacional, eu considero que os dados foram coletados no território nacional. É bem intuitivo isso aqui. Fechou? Maravilha. Vamos passar pela lei agora de quando se aplica a LGPD. Olha aqui.
Esta lei aplica-se, vamos anotar aqui, a qualquer operação de tratamento. Aí vem. Ser realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, não importa. Independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados. Aí vem o ponto muito importante. Desde que, vamos lá, a gente sabe que sempre tem, né, território nacional, Brasil envolvido. A operação de tratamento seja realizada no território nacional, tudo bem. A atividade de tratamento tenha por objetivo, tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional. Ou os dados pessoais, tá? Observe aqui o ou, tá? Então, qualquer situação dessa aqui, não precisa ser cumulativo. Os dados pessoais objetos de tratamento tenham sido coletados no território nacional. Aqui vai falar quando que eu considero que foi coletado no território nacional. Considera-se coletado no território nacional os dados pessoais cujo titular deles se encontra no momento da coleta no território nacional, né? Excetua-se o disposto no inciso 1 deste artigo o tratamento de dados previstos no inciso 4, caput do artigo 4º desta lei, que é justamente a situação que o professor falou para vocês, que a gente tem que ficar esperto. Tudo bem? Beleza, a gente vai encerrar aqui essa aula em relação a quando se aplica a LGPD e na próxima aula a gente vem falando quando não se aplica. Tenta revisar um pouquinho aqui, fixar esse conteúdo na cabeça para vir na próxima aula, mas eu vou estar te aguardando, tudo bem? Não deixe para assistir essa aula muito tempo depois não, te aguardando em um clique.